Graça e paz a todos, irmãos. Estamos diante de mais uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E o título da nossa lição que vamos estar estudando domingo que vem agora é o dia 19 de novembro de 2023. Ela tem por título Missionários Fazedores de Tendas. O que seriam os missionários fazedores de tenda? Vamos estar aprendendo aqui bastante com esses missionários, homem e mulher de Deus. O textual da nossa lição, ele nos diz assim: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos, capítulo 20 e o verso de número 34. Queridos irmãos, antes de mais nada, se inscreva em nosso canal, nos siga lá também nas redes sociais, dê o seu like, coloque seu comentário, tá bom? E assim você vai estar contribuindo com o reino de Deus e fazendo missões junto conosco até os confins da terra. A verdade prática da nossa lição nos diz assim, queridos: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá? Na verdade, queridos, vamos estar aprendendo e a nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 18, do 1 ao 5, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. A introdução da nossa lição, logo no início da introdução, ela tem 3 perguntas importantíssimas. O comentarista vai colocar algumas perguntas, como por exemplo, o abandono, ele vai falar sobre o abandono da vocação profissional. Ou seja, é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Segundo, só existe apenas um modelo de chamado missionário? Terceiro, chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Então ele diz aqui que nessa lição vamos estar estudando, sobre a luz da vida do apóstolo Paulo. Paulo como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. Ou seja, de acordo com esse exemplo bíblico, a gente vai ver que a gente medita a respeito dos fazedores de tendas, ou seja, missionários considerados fazedores de tenda. O que essa expressão, quer dizer? E até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Paulo disse que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer uma outra coisa, precisa ser para a glória de Deus. O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Amados, ele vai dizer aqui no primeiro subtópico do primeiro ponto, a profissão do apóstolo Paulo, fazedor de tendas, ou trabalhador em couros, tá bom? Atos, capítulo 18, versículo 1 ao 5, ele vai nos dar essa informação muito rica acerca desse homem de Deus chamado Paulo, que diz assim: então Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, que também é conhecida por Prisca. Eles tinham sido expulsos de Roma por causa da ordem de Cláudio César, imperador. Paulo foi visitá-lo e morou e trabalhou com eles, pois eram fabricantes de tendas como
ele. Ou seja, tanto Áquila quanto Priscila, eles tinham a mesma profissão do apóstolo Paulo, eram fazedores de tendas. Amados, a palavra no grego aqui, né, também é chamado de esquenopoios, tá bom? Tendas, elas são feitas de pelos ou couro de cabras, né? Ainda falando acerca de Áquila, este homem, este judeu, que muito ajudou Paulo nessa obra missionária junto com sua esposa Priscila, o nome de Áquila significa águia. Ele era um judeu cristão, não sabemos quando ele se converteu ao cristianismo, tá bom? Mas provavelmente a gente observa que isso aconteceu em sua terra natal, tudo indica. E a gente vai observar que, como eu já falei aqui, em 49 depois de Cristo, ele e sua esposa Priscila deixaram Roma e foram para Corinto. A gente vai ver isso em Atos, capítulo 18, versículo 2, onde eu já li, acabei de ler. Foram forçados, né, a abandonar a sua terra, coisa muito semelhante a alguns missionários que, apesar de não ser forçados a abandonar a sua terra por nenhum imperador, mas o chamado lhe leva a ir a outra terra e abandonar a sua terra natal. Principalmente os considerados missionários transculturais, né? Então eles foram forçados a abandonar sua casa na capital romana, quando o imperador Cláudio, né, ordenou a expulsão de todos os judeus da região. Agora veja bem, ele ordenou essa expulsão por causa dos constantes tumultos que causavam, né, instigados por um tal de Cresto, que tudo indica que era o possível nome referente a Cristo. Priscila, ela também que é conhecida, né, por Prisca, seu nome formal. Em seus escritos, o próprio apóstolo Paulo, ele se refere a ela como Prisca, tá bom? E a gente vai observar também que esse casal, Áquila e Priscila, eles são o único casal cristãos citados, né? Que tem os nomes citados tanto no livro do Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, quanto nas cartas, né? Nas cartas paulinas. E a gente vai observar também que das 6 vezes em que o casal é mencionado, em 4 Priscilas é citada em primeiro lugar. E a gente vai ver também que isso tem levado muitos estudiosos, amados irmãos, a acreditar que ela pertencia a uma classe social superior, né? Um pouco mais nobre do que a do marido. Eu coloquei aqui uma observação, geralmente sustenta-se que Áquila era um escravo judeu que conquistou a liberdade em Roma, e Priscila, ou Prisca, né, pertencia a uma família romana chamada Prisca, certo? No segundo subtópico ainda, né, do primeiro ponto, nos diz assim: como o apóstolo julgava a vida profissional e ministerial? Como ele fazia isso, né? A gente vai observar que, conforme a tradição judaica, amados irmãos, cada rabino, eles tinham que aprender uma profissão para sustentar-se, tá bom? Eles precisavam aprender uma profissão para sustentar-se. Como ia se sustentar sem uma profissão? O trabalho dignifica o homem, né? Entre os judeus, por exemplo, os meninos eram todos obrigados a aprenderem um ofício, tá bom? Era considerado também desonroso não ser familiarizado com algum ramo dos trabalhos de artes manuais, tá bom? Por exemplo, os rabinos, eles diziam: quem não ensina um ofício a seu filho é como se estivesse criando para tornar-se um ladrão no futuro bem próximo. O menino ia crescer sem profissão, como é que ele ia se sustentar, como é que ele ia comer, né? Era preciso ter uma profissão para que possa trabalhar, tá bom? Então,
fazedores de tenda, ou seja, teciam o pano escuro de pelos de camelo ou de bode com que as tendas eram confeccionadas na época. A gente vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12 e em Atos capítulo 20, versículo 34, tá bom? Embora tivesse direito de ser sustentado, o apóstolo Paulo, né, pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Obviamente que isso não se deu todo ao longo do seu ministério. Obviamente, em alguns momentos, ele teve ajudas, de certa forma, claro. 24 horas, ele não ia ter tempo de estar fazendo isso, ao mesmo tempo fazendo obra, mas sempre que ele podia e sempre que ele se esforçava para estar exercendo essa profissão, para que não fosse pesado aos irmãos, tá bom? Atos capítulo 20, versículo 34 vai falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9, tá? Ao 12. 1 Tessalonicenses 2 e 9. 2 Tessalonicenses 3, verso 7 ao 9. Então, veja bem, o exemplo de Priscila e Áquila, a gente vai ver, né, que quando a gente pega a vida de Priscila e Áquila, vamos observar que eles não eram necessariamente, não tinham o mesmo chamado que o apóstolo Paulo, mas contribuía na missão, trabalhando, né, fazendo tendas, ajudando também, confeccionando essas tendas. É tipo uma cooperativa entre os três ali, e isso aí foi muito gratificante, ajudou muito Paulo. Paulo lá na frente vai reconhecer e falar sobre isso, esse desempenho. E aí a gente já vê uma pergunta, né? Já vê uma resposta de uma das perguntas da introdução, que diz: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? De modo nenhum. Claro que existem chamados que são um pouco mais específicos, e a gente vai falar sobre isso. Então, no terceiro subtópico, do primeiro ponto, diz a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Paulo foi muito ético, a gente vai observar isso em várias passagens. Eu resumi um pouco aqui sobre esse assunto, mas poderíamos falar muito mais, pena que o tempo não cabe aqui, tá? Mas, por exemplo, Paulo fez alusão ao costume judaico, né, do sacerdote, ele ter o seu sustento. E a gente vai ver isso no Antigo Testamento, a questão do sacerdote, a questão daqueles que exerciam ali, né, o trabalho levítico também, e era sustentado ali por todo o povo, tá bom? Então, Paulo também fala da generosidade dos filipenses. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 10, a gente vai observar Paulo falando sobre isso. O 4 e o verso 10 ao 12. Paulo vai dizer assim, meus amados irmãos: como estou grato e como louvo, olha aí o que eu falei, como estou grato e como louvo ao Senhor, porque vocês estão me ajudando novamente. Eu sei que vocês têm estado sempre desejosos para enviar-me o que podiam, mas por algum tempo não tiveram oportunidade. Não estou dizendo isto porque estou precisando, pois aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter tudo, já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstâncias, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. E depois que ele fala isso tudo, é que ele vai dizer: eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Em outra tradução, tudo posso naquele que me fortalece. Queridos amados irmãos, ainda dentro dessa ética financeira da atividade de Paulo, na atividade missionária de Paulo, Paulo fala
da generosidade dos filipenses, como eu já falei. Paulo, mais tarde, também reconhece que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos, né, sobre o sustento, sobre a questão do sustento da obra do Senhor. A gente vai ver isso em Coríntios, ele vai estar falando sobre isso em 2 Coríntios 12 e 13, em Gálatas 6 e 6, em 2 Coríntios 11, 7 ao 12, em 2 Timóteo 2, 4 ao 6, ele vai dizer que todo obreiro é digno do seu sustento. Paulo era também um missionário pioneiro e seu ministério era alcançar lugares não alcançados pelo Evangelho. A gente vai ver isso em Romanos 15 e o verso de número 20. No segundo tópico ainda da nossa lição, amados, nos diz assim: missionários fazedores de tenda. Primeiro subtópico do segundo ponto nos diz fazedores de tendas, ou seja, profissão. É uma profissão, a questão de fazedores de tenda, melhor dizendo, é uma profissão tão antiga quanto as escrituras sagradas. A gente vai ver isso no próprio capítulo 18 de Atos, e a gente vai observar também que desde os tempos antigos se precisava muito da questão das tendas. Eles viviam debaixo de tendas, inclusive o tabernáculo era debaixo da tenda, tá bom? No contexto de missões, essa expressão fazedores de tendas, ela vai além do que a gente imagina. Significa discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Glória